Gente, quem não conhece alguém que já não teve uma conta de alguma rede social hackeada, hein? Hoje em dia, a mais comum é a conta do Instagram, em que pessoas de má fé, de alguma forma, conseguem invadir o login de um usuário, trocam a senha, mantêm suas fotos no feed e colocam anúncios de vendas de móveis e eletrodomésticos nos stories por preços baixíssimos. Uma tremenda de uma dor de cabeça para o usuário da rede social e para quem cai nos golpes. Sobre esse tema, para entender um pouco mais como é que a gente pode se proteger desses hackers, a gente vai bater um papo com um advogado especialista em direito digital, Diego Figueiredo. Tudo bem, Diego? Beleza, tudo seja bem. Bom dia, seja bem-vindo, Diego. O Diego também é especializado, Paulinho e a nossa audiência, em contas que são, por exemplo, derrubadas. Na época da política, nós vimos várias contas sendo derrubadas, às vezes no YouTube, no Instagram, e ele, o que ele faz? Ele vai lá e com uma liminar, ele recupera essa conta da pessoa. Conta um pouquinho pra gente, Diego. Então, a gente sabe que hoje em dia não tem uma regulamentação própria às redes sociais, né? Fala mais pertinho do microfone. Então, nesses casos, a gente tem que procurar o judiciário para tentar reaver contas de redes sociais, porque muitas pessoas vivem das redes sociais. Um influencer vai divulgar o seu trabalho, uma loja, seus produtos e serviços, e até mesmo aquela pessoa simples de casa, às vezes usa a rede social como um álbum de fotografia, uma conversa, uma foto que teve com alguém que já faleceu. Então, hoje a rede social é algo muito importante. E como não existe uma diretriz, uma regulamentação própria, eles derrubam as contas assim à torta e direito. O Diego, o que chama a atenção, acho que de todos nós aqui, é o seguinte: nós somos reféns das redes sociais. Acho que vocês vão concordar comigo, né? O que é ser um refém? Ser um refém é justamente você se sentir imobilizado numa determinada situação e não saber qual é a regra do jogo. Exatamente. O ponto central das redes sociais é essa. Então, por exemplo, sei lá, quando você tem um perfil excluído de uma rede social, quando você tem, sei lá, um post que não teve um determinado alcance, a gente está dentro de um jogo nas redes sociais que a gente não sabe qual que é a regra. Qual é o nosso direito nessa história? Então, por exemplo, sei lá, a Antônia vai lá e vai fazer um post maravilhosa de biquíni nas redes sociais hoje à tarde, diretamente da Praia del Carmen, no México. Isso. Ela vai lá e vai fazer. Porra, a Antônia já está mirando uma quantidade de alcance absurda. E sei lá, hoje à tarde o Instagram acordou e falou assim: meu, essa Antônia de biquíni aí não vai rolar. Eu vou derrubar o alcance da Antônia. E derruba. Exatamente. E aí, qual que é o direito da Antônia nessa história? Exatamente, a gente já tem até ações que a gente já tem entrado nesse caso mesmo, que é o chamado shadow ban, né? Que é aquela lista negra que por algo interno que a gente não sabe, não tem uma transparência, eles te colocam nesse shadow ban, o seu conteúdo não é entregue, seu conteúdo não é viralizado, entendeu? Isso prejudica muito. Então, com base nessa falta de informação e com base em diversos princípios e leis esparsas, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, a gente vai tentar obrigar que eles ou demonstrem efetivamente o porquê que aquela postagem, aquilo ali entrou no shadow ban, consta nessa lista, ou se não, que liberem 100% do uso. Mas assim, por exemplo, existe uma liminar, por exemplo, derrubaram conta de alguma conta, por exemplo. Derrubaram a minha conta. Um dia o Instagram acordou, falou: eu vou derrubar a conta do Felipe Campos hoje, cansei. Pá, fui lá, apertou o botão e sumi, né? Acontece. Eu achei que ia ser derrubada quando você publicou aquela foto vestido de coelhinho. Eu tinha certeza que ia acontecer. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Aí entra... Como que é feito o trâmite? Você entra com uma liminar, você recupera, você liga pro saque. O que você faz? Então, mas é muito... a gente tem que pensar o seguinte. O STJ já menciona que essas redes sociais, elas prestam serviço para outras pessoas. Então, existe uma relação de consumo. Eles ofertando como esse serviço, o certo era ter um saque. Porque se tua conta cai, você não tem um 0800, não tem ninguém para ligar. Você vai mandar um e-mail, não vai ser respondido. E como não tem uma regulamentação própria, a gente vai procurando o judiciário. E o judiciário é que está fazendo como se fosse o legislativo. Ele está mesclando direito do consumidor, Lei Geral de Proteção de Dados, para
conseguir voltar a conta do influencer. E quanto tempo volta a conta? conta? Quando nos procuram, geralmente a gente consegue... Já tive casos de sair em um dia uma liminar do juiz, fala, ó, restabelece a conta em 48 horas. E as plataformas cumprem? A maioria das vezes cumpre. Uma ou outra não cumpre, mas aí aplicação de multa diária, entendeu? Tem um caso bem, não sei, acho que eu posso até comentar um caso que é bem conhecido, é daquela produtora de vídeos, a Brasileirinhas. Já tá a multa deles. Deve derrubar todo dia. Mas Deve ser uma suruba eletrônica. Nossa, viu, Magrini? Estão derrubando as brasileirinhas? Sacanagem. Eu não conheço. A conta deles... Tá lá. Deputado assinando. Você sabe que eles as entraram brasileirinhas, e todo mundo finge que não conhece. Eu não conheço. Os caras que falaram aqui que não conhecem, mas enfim. E aí, o judiciário já determinou, volta a conta, até porque eles só estão divulgando o trabalho deles, tem a proteção de marcas e tal. Só que o Instagram, não vou devolver, e eu sei que a multa já está em mais de 600 mil reais. Beraldo, você conhece as brasileirinhas? Só pra... Quem não conhece as brasileirinhas, né? Essa marca brasileira do entretenimento adulto. Você assiste de vez em quando ou não? Não assisto brasileirinha. Acho que, aliás, isso é um problema grave para eles hoje, que acho que a audiência caiu demais, né? Com a concorrência do pornô gratuito. Eu adoro. Beraldo, você é uma graça. Análise técnica nesse momento. Tem razão. Doutor, quem está precisando dos seus serviços é a Antônia Fontinelli. Por favor, Antônia. Diga, Antônia. Diego, bom dia, querido. Bom dia, Antônia. Já a minha rede, meu Instagram, pessoa física, já derrubaram, e aí já gritei, e aí já ameacei, porque eu sei que é manual, eu sei que é pessoal. O Instagram Brasil funciona assim. Sim. Aí quem tem medo, né? Aí devolveram a rede. Mais a rede do meu canal, com mais de 500 mil, que eu só coloco lá anunciando os meus entrevistados, eu coloco um cartaz. Hoje temos Felipe Campos na lata. Ou seja, não tem motivo para derrubar. Nada. Então, os caras derrubaram, e com mais de 500 mil eu nunca recuperei, não dou a menor satisfação. E é um prejuízo ter um canal de quase 9 anos, aí Sim. as pessoas vão lá e tem 25 mil, 30, 40 mil seguidores, um canal de 9 anos. Quem não sabe que é porque YouTube, derrubaram, vai falar, esse negócio é flopado. Isso. Então é um prejuízo pra gente, e ninguém Exato. responde por isso. E engraçado que até na defesa da própria plataforma, eles alegam simplesmente assim, feriu a diretriz. Aí você fica, qual diretriz? O que eu fiz? Qual foi o post? Não tem algo específico para que eles conseguem comprovar o porquê que tua conta da rede social foi excluída. E é com base nisso até que a maioria das ações o pessoal tem obtido êxito para devolver a conta. Legal. E como faz para te encontrar, Diego? O pessoal que tiver algum problema aí com rede social, pode procurar no Insta, né? @Diego_Figueiredo. Lá a gente dá todo uma assessoria. Se o Insta... Agora eu tô agora, inclusive. Não, mas eu sempre dou dicas até para produzir provas antes que caia. Eu mesmo já comecei a fazer alguns prints, engajamento, tal, para comprovar que eu trabalho com rede social, que eu necessito, que se um dia cair eu já tenho tudo em mãos. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que aqui na agradeço o programação convite. da Jovem Pan News. Recebemos o especialista em banimento nas redes sociais, Diego Figueiredo, advogado aqui, especialista. Muito obrigado, doutor. Valeu. Valeu.